Gilberto Melo e esse é o nosso curso Doutrina de Umbanda. Hoje eu estou aqui para falar das pombagiras, a segunda linha de esquerda que a gente está estudando aqui, tá bom? Você já deve ter assistido esse momento a aula a respeito de Exu, linha de trabalho. E é muito próximo, e em muitos aspectos se correlacionam ou se parecem demais a atuação dos Exus com as pombagiras, tá bom? Porém, as pombagiras têm algumas especialidades que são muito particulares da linha, por isso que a gente trata separado. No passado, inclusive se você for pesquisar algumas literaturas mais antigas, você vai encontrar como se fosse sinônimo, tá? Tanto os Exus como as pombagiras eram tratados como uma coisa só, onde pombagira foi lida muitas vezes como Exu mulher, como Exu fêmea, né, como foi falado também no passado. Hoje em dia sabe-se que a linha das pombagiras é uma linha por si só. No passado, havia uma escassez muito grande de informações, principalmente sobre a linha de esquerda, que foi tratada como um tabu. Então, muita coisa que era para ser desvelada naquele tempo não era difundido, o estudo não era tão incentivado. Então, por isso que algumas informações do pretérito, que muitas vezes criam certos preconceitos até hoje, são repetidas. Mas para vocês entenderem o contexto da época, tá? Mas pombagira, ela pode até ser chamada de Exu mulher, tudo bem, mas é uma linha por si só. Ela é um complemento energético de Exu. Dentro da Umbanda, nós sempre trabalhamos em pares. Então, por exemplo, todo preto velho trabalha com uma preta velha. Todo caboclo trabalha com uma cabocla. Né? Todo Exu trabalha com uma pombagira. Esse trabalhar com também foi conhecido no passado como casal. E aí você dizia, por exemplo, que Tranca-Ruas era casado com Maria Padilha, que Maria Padilha era casado com Tiriri. Esse termo casado, muito utilizado na quimbanda do passado, nada mais era do que justamente esse processo de união, de trabalho em conjunto, de polaridade masculina, polaridade feminina. Né? Essa junção masculino e feminino, yin e yang, ela sempre é fundamental para que as coisas aconteçam. E é a mesma coisa. Então, as pombagiras, elas trabalham em parceria com um ou mais Exus. Por exemplo, tem um ponto de pombagira que diz que Maria Padilha é casada com 7 maridos. O que significa isso? Que ela é ligada a 7 Exus, que ela trabalha fazendo complemento energético com 7 Exus, tá? Mas vamos lá. Assim como o Exu, elas vão trabalhar muito com as cores vermelha e preta, no mesmo processo, entidades da encruzilhada, entidades comunicativas, entidades que trabalham o aspecto expansão, trabalharam predominantemente com vermelho, entidades mais ligadas à magia, entidades mais ligadas ali a desfazer trabalhos, a fechar processos negativos, entidades mais ligadas ao elemento terra. Exu e pombagira são presentes em todos os elementos, mas é mais predominante no elemento fogo, vermelho, e no elemento terra, que é o negro. Aí você vai pensar, não, Gilberto, mas dentro da magia natural, a cor da terra é o verde. Na verdade, hoje em dia trabalha-se o verde, mas no princípio, no passado, a cor que nós usávamos para representar a terra dentro da magia era o negro. Então, entidades que trabalham a terra, a absorção, entidades, por exemplo, da Calunga, entidades de Nanã, né, vão utilizar o preto para estar realizando o seu trabalho. Mas vocês podem encontrar também pombagiras que dentro da sua particularidade ou particularidades da linha valem-se de outras cores. Por exemplo, a cigana sete saias, né, que é uma pombagira que trabalha com todas as 7 cores do arco-íris. Você vai ter, por exemplo, pombagira das matas, que pode trabalhar com a cor verde também. Né? Pombagiras de Nanã, que também pode utilizar além do preto, o roxo, tá? Então, quando se trata de Exu e pombagira, nada pode ser lido como uma regra, com nenhuma linha, mas principalmente com Exu e pombagira. As pombagiras representam o sagrado feminino, o sagrado da mulher. Lembrando que ainda hoje as mulheres elas são muito massacradas, a nossa cultura, a nossa sociedade ela é muito misógina, isso é fato. Mas imagina como é que isso era no passado, era muito pior. Então elas vêm representando esse poder da mulher, resgatando o arquétipo de mulheres fortes, né? Se tem algo que toda pombagira é uma mulher forte, é uma mulher empoderada. E essas mulheres, ao longo de suas vidas pretéritas, elas foram muitas coisas, foram rainhas. Então muitas, né, se contam que das suas histórias elas foram rainhas, líderes, chefes, princesas,
sacerdotisas, foram prostitutas. Existe aí, obviamente, um clichê comum de que pombagira foi prostituta. Nem toda pombagira foi prostituta e tá tudo bem as que foram, sabe? Tem um mistério que eu vou contar para vocês. A minha pombagira de trabalho é a pombagira Rainha do Cabaré. E ela foi dona de um cabaré no passado. E ela me conta um mistério um pouco do cabaré. No cabaré, principalmente na época dela, a mulher, apesar de estar ali submissa muitas vezes aos homens que buscavam elas, elas eram livres. Muito mais livres que uma dona de casa, que vivia refém da igreja, que vivia refém do marido, que vivia refém da sociedade. Ela tinha suas mazelas, ela tinha sua tristeza, mas ali elas eram muito mais livres para viver sua história, para viver sua personalidade. Então, o cabaré que elas trazem, que elas ostentam no nome, traz esse mistério consigo. Quando a gente fala de Umbanda, tudo é um mistério, tudo tem um porquê. A palavra, o nome, o gesto que faz ao se manifestar, tudo isso tem um significado, que a própria entidade passa. Então aqui é um curso básico. E mesmo que eu tentasse esmiuçar todas as nuances de todas as linhagens, nós ficaríamos aqui milhares de horas e a gente não se esgotaria tudo. Lugar de aprender, lugar de entender em profundidade é no terreiro, é na vivência. Ah, Gilberto, eu tenho uma mulambo comigo. O que você pode falar sobre ela? Eu posso falar muita coisa da linha, mas quem vai poder falar com propriedade é a mulambo. Principalmente porque a sua mulambo é diferente da minha. Por exemplo, o meu pai de santo tem uma mulambo. Eu tenho uma mulambo. Elas são diferentes, elas têm mistérios em comuns, mas são linhas diferentes. A dele é da calunga, a minha é da lixeira. Então a energia é diferente, tá? Então a própria entidade é que vai te ensinar. Aqui a gente está trazendo um paralelo geral para vocês. Pombagira vem resgatar o sagrado feminino, vem valorizar a mulher. Gilberto, mas e os homens? O que Pombagira faz? Pombagira traz o mesmo aspecto do alto amor. Porque não pense que o fato da nossa sociedade ser muito misógina, que os homens, é claro que eles têm os seus privilégios, eles têm seus benefícios, mas o machismo machuca todo mundo, inclusive os próprios homens. Sabe? O homem ele não se ama, ele não se cuida, ele não cuida das suas emoções. A maior parte das pessoas que cometem o suicídio são homens, porque não tem trato emocional, não aprendem, homem não chora, homem não pode expressar sentimentos, homem não pode ter dúvida, homem tem que ser másculo, macho o tempo todo. Isso tudo fere o indivíduo, a alma, porque a alma não tem gênero, a alma não tem sexo. A alma do homem e a alma da mulher é a mesma coisa. Existem fatores biológicos, fatores emocionais, psicológicos e de criação que interferem e modificam o padrão. Mas a alma é a mesma. Então, uma alma que está encarnada no corpo masculino, se não fizer gestão da emoção, vai sofrer e vai cair. E Pombagira ajuda o homem a se empoderar, ajuda o homem a cuidar de si, ajuda o homem a se amar, a respeitar as mulheres. E Gilberto, mas o homem que incorpora a pombagira vira homossexual, muda a sexualidade? De forma alguma, tá? Isso é um grande clichê, isso é uma ilusão, essa ideia de achar que o fato de um homem incorporar uma pombagira vai torná-lo homossexual. O que acontece, né, o fato de terem tantos homossexuais dentro da Umbanda, é o acolhimento que esse grupo encontra dentro dos terreiros. Né? É o acolhimento, é o espaço que os orixás, que as entidades, o respeito com que eles é tratado. Além disso, a pombagira ela tem um efeito que é o efeito exteriorizador. Toda a esquerda tem isso, Exu e pombagira, que é pôr para fora as emoções. Então tem muitos homens que têm essa tendência homoafetiva dentro de si e se bloqueia, e se fecha. Ela ajuda ele a curar esse processo, a ser quem ele é, a assumir o que ele é. Não é que ela transforma alguém gay, ela ajuda a pessoa a aceitar a sua orientação sexual, né? Ajuda nesse processo. Basicamente é isso que elas fazem. Mas quem é heterossexual não vai mudar a sexualidade porque trabalha com a pombagira. Isso é ilusão. Como as mulheres que incorporam Exus, pretos velhos, entidades, né, masculinas, não vão necessariamente se tornar homoafetivas também por causa disso. Tá? Então é importante vocês entenderem que isso é parte de um preconceito. Tá? Outro aspecto importante, o próprio médium homem, eu falo como sacerdote de Umbanda, desenvolver médiums mulheres e desenvolver médiums homens é diferente.
As mulheres, de modo geral, elas são mais abertas. Toda mulher naturalmente é meio bruxa, então é mais fácil de desenvolver uma mulher. Os homens se travam muito, principalmente quando tem que incorporar uma entidade feminina. Então, o homoafetivo, de modo geral, ele tem essa proximidade com a mulher, ele tem esse aspecto mais sensível, e por isso incorpora mais fácil as pombagiras do que os homens héteros. Mas todo médium de Umbanda, independente do gênero e da sexualidade, tem Exus, pretos velhos, caboclos, herês e pombagiras, tá? É importante vocês entenderem isso. As pombagiras trabalham muito com rosas, elas adoram rosas vermelhas, champanhe, cidra, vinho, bebidas mais doces, tá? Utilizam cigarro, utilizam cigarrilhas também no seu trabalho, mas algumas entidades, é que eu te falei, cada entidade, cada linha é diferente. Por exemplo, a minha mulambo toma cachaça, ela não toma cidra. Quem toma cidra é a rainha do cabaré. Então o que que acontece? As entidades elas podem ter gostos particulares também, tá? O dia de cuidar das pombagiras é na segunda-feira, junto com a linha de Exus e a linha das almas. Velas vermelhas e pretas, velas rosas, rosas, perfumes, champanhe, cidra, vinho, cigarros, frutas, tudo isso pode ser oferendado às pombagiras, tá? As pombagiras, diferente do que muita gente pensa, ela não vai amarrar marido, ela não vai fazer o mal, ela vai te ajudar a se empoderar, ela vai abençoar os relacionamentos, ela vai trazer uma força sua. Porque quando a gente pensa em magia de amor, a gente pensa sempre para o outro, e está errado. A base das magias do amor é pensar em si mesmo. Dentro da Umbanda Sagrada, que é a vertente de Umbanda revelada pelo pai Rubens Saraceni, existe o Orixá Pombagira. Ele nomenclatura isso, tá? E eu sei que muita gente é muito crítica à ideia de, entre aspas, criar um orixá que não existia, né? Não se falava desse orixá antes. Eu não acho equivocado, porque orixás são forças da natureza e nem todas as forças da natureza elas são reveladas para nós. Existem centenas de orixás que nunca vieram para o Brasil, ou seja, nunca foram cultuados aqui. Então, dentro da minha perspectiva, da minha humilde opinião, tudo bem. Em outras casas de vertentes diferentes que não cultuam o orixá pombagira, como é o caso do nosso terreiro, essa imagem aqui representa o orixá pombagira. Essas aqui são imagens que representam pombagiras espíritos. A linhagem é sustentada por Exu Orixá, tá? Então, como eu tenho explicado para vocês, cada linha é sustentada por orixás diferentes, né? No caso das pombagiras, segundo o pai Rubens Saraceni e vertentes similares, existe o orixá pombagira que sustenta a linha das pombagiras. Nos orixás, nos cultos mais tradicionais, quem sustenta a linha das pombagiras é o orixá Exu, tá? É muito importante vocês entenderem isso. As pombagiras elas ajudam nas questões de auto-amor, ajudam dando aconselhamentos, abençoando, mas também pegam no pesado, servem como guardiãs, protetoras, elas ajudam, elas empoderam, elas limpam ambientes, elas trazem proteção, sabedoria, aconselhamento, amor. Toda pombagira é uma mãe. Então elas pegam, né? A linha de esquerda tem muito essa propriedade de adotar ali aquela pessoa, o médium ou a pessoa, o consulente que ela agrada, porque pombagira também não gosta de todo mundo não, tá? Mas quando ela gosta, ela protege, ela dá conselho, ela cuida, ela zela como uma mãe que ela é. Pombagira é um orixá maravilhoso. Eu sei que muita gente tem uma visão errada, deturpada. Não deve ser o seu caso para fazer esse curso, mas muita gente tem. E cabe a nós, que somos umbandistas, entender essa questão, colocar isso no nosso coração e através da nossa vivência, do nosso discurso, da vivência inclusive do nosso discurso, mostrar para o mundo que pombagira é um espírito de luz. O próprio Chico Xavier nos conta que as pombagiras têm livre acesso a certas regiões do umbral, por exemplo, a região do Vale dos Suicidas. E uma vez ao ano, enquanto as mães dormem, elas ajudam nesse encontro, para que possam trazer esse acolhimento, alento, tanto para a mãe, quanto um certo alívio para aquele espírito que ainda pena em certas regiões umbralinas. As pombagiras elas resgatam o astral, as pombagiras resgatam principalmente mulheres que foram massacradas, mulheres que foram, sabe, que tiveram seu feminino destruídos, trazendo o empoderamento, a beleza, tá? Então é muito legal conhecer um pouco mais sobre essa linha. Se você tem a sua pombagira, cuide dela, ouça as orientações dela, se conecte com ela. Se você ainda não frequentou um terreiro, nunca foi, convido você aí a conversar, a conhecer a pombagira,
né? E principalmente conhecer em essência, em síntese, o que é esse guia tão maravilhoso, que só nos traz luz, amor e felicidade. Muita paz, muito equilíbrio para todos vocês. Fico por aqui hoje, mas vejo vocês na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!